risco baixo. Quando o cliente é constatado como risco baixo, o juro normalmente é menor. O que acontece hoje? Como não tem transparência na vida dos produtores, aqueles que emprestam dinheiro para os produtores colocam o juro para todo mundo lá em cima, como se todo mundo fosse de alto risco. Então, nós precisamos e vamos reverter essa situação, um compromisso pessoal da presidente Dilma Rousseff, que disse a mim pessoalmente que a política agrícola brasileira, esse novo modelo de política agrícola, ela assumiria pessoalmente todos os detalhes até findar a implementação desta política. Nós ainda encontramos um rebaixamento dos juros, que era natural que acontecesse, era necessário que acontecesse, pois o governo baixou a taxa Selic e era necessário que nós saíssemos de 6,75 para 5,5. Mas o bom de tudo isso é que foi estabelecido um fortalecimento para a classe média rural, a nosso pedido, para que a classe média fosse vista com outros olhos. Por isso a classe média rural não ficou, Jaime Campos, com juros de 5,5%, ficou com juros de 5% ao ano, dando um tratamento diferenciado para essa classe média. A classe D e E, que eu ainda aqui não falei sobre ela, sobre os benefícios, porque ainda será lançado amanhã o PRONAF, que é da agricultura familiar, e também dos empreendedores familiares, que será lançado amanhã no dia 4. Então, esses recursos foram para as classes A e B e a classe C rural deste país. E o ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que são recursos para os produtores investirem em tecnologia para melhorar a degradação da terra, também os juros foram diminuídos, para que a gente possa cumprir as nossas metas que foram feitas em Copenhague em 2009 pelo governo brasileiro e em lei aprovado pelo nosso Congresso Nacional. Outra coisa importante foram os enquadramentos, Jaime Campos. Os enquadramentos da classe média. Antes a classe média era considerada e tinha um limite de 400 mil. Essa classe média foi alterada para um limite de 500 mil reais. E o importante que nós colocamos ao governo, a importância de financiar todas as safras. Como assim todas as safras? Nós temos regiões do país, como Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, várias regiões do país, Rio Grande do Sul, Paraná, que nós temos 3 safras por ano. Nós temos 3 safras a cada 4 meses, porque essas áreas são irrigadas. Então, antigamente, o produtor recebia um custeio agrícola para uma das safras e aqueles produtores que tinham 3 safras, eles não tinham mais como financiar essas 2 outras safras. Então, isso também está contemplado no novo plano agrícola. E isso foi, repito, muito importante para a estabilidade dos produtores. Retenção de matrizes, também com os mesmos juros de 5,5%, para bovinos, caprinos, ovinos, suínos, e o valor do seguro, que aumentou de 250 para 400 milhões de reais e com um custo de 3%. Antes era 4%, passou para 3%. Ainda implementaremos um forte aquecimento nas empresas de seguro do país. Isso vai ser da maior importância, porque também gera este emprego secundário, mas que também é muito importante. Eu queria apenas mostrar e demonstrar aos senhores um estudo que foi feito pela CNA, junto com a Fundação Getúlio Vargas, no Censo Agropecuário de 2006, e que foram números importantes no convencimento, junto ao ministro da Agricultura, junto à ministra Gleice Hoffmann e à própria presidente Dilma, da divisão das classes rurais no país. Nós temos um número desastroso e que nós precisamos reverter com a maior urgência. De os 5 milhões de produtores rurais que o Brasil tem, propriedades rurais, 5.175.000. Apenas 300 mil produtores, ou seja, 5%, 5,8% dos produtores estão na classe A e B, senador. Na classe C, nós temos apenas 15% dos produtores, que chegam a 800 mil. E na classe D e E, que é a mais pobre, nós temos 70% dos produtores na classe D e E, que são 3.600.000 produtores. E nessa classe D e E, 50% dela está no Nordeste brasileiro. Então, o que nós precisamos fazer? As mesmas igualdades que nós procuramos na cidade, nós precisamos procurar também no campo. É importante para o agronegócio brasileiro o seu fortalecimento, que nós não transformemos o agronegócio numa ilha de prosperidade com um oceano de pobreza em volta.
Nós precisamos almejar a classe média rural, assim como foi feito nas cidades, com a estabilidade da economia, desde o Plano Real e os consecutivos planos econômicos que foram instalados no Brasil e que fortaleceu o equilíbrio econômico estável, trouxe o fortalecimento da classe média urbana. E nós precisamos fazer o mesmo no campo. Então, essa classe média rural hoje, que são 15% dos produtores, que são 800 mil produtores, precisa ser acrescida rapidamente em 30% nos próximos 5 anos, fazendo com que a ascensão de classe rural da classe D e E possa ser feita rapidamente com esses mecanismos de política agrícola, seguro agrícola, subvenção direta na mão dos produtores e não via traders que fica com o recurso nas suas mãos, tirando da mão dos produtores. E aí, eu preciso explicar como isso acontece, que é um ponto importante dessa política velha e que será modificada. Então vamos lá, nós vamos ter a central de transparência, nós vamos ter o seguro da área plantada e nós vamos ter a subvenção direta aos produtores. Mas é um dinheiro novo? É um recurso novo? Não, é um recurso velho. Nós só vamos tirar dinheiro da mão de meia dúzia e passar para a mão de 5 milhões de pessoas. Porque o formato da Conab hoje, dos leilões, dos PROPs, dos PEPs, que são feitos todos os anos, beneficia meia dúzia de traders e que esses recursos não chegam a quem precisa. Então nós vamos inverter essa ordem, nós vamos usar os mesmos valores de dinheiro, que são em torno de 5 bilhões, só que ao invés de ir por um lado, vai para o outro, fazendo justiça aos produtores. Como assim? Nós já temos a central de transparência, com todos os produtores ali declarados. Então, se tiver uma diferença de preço, como aconteceu no Rio Grande do Sul, do Paim, com o arroz, que caiu de preço em torno de 18%, caiu para 12% de preço de mercado, empobrecendo os produtores rurais. Se esse mecanismo, Paim, tivesse funcionando, senador Paim, os produtores teriam recebido rapidamente dos bancos, diretamente nas suas contas, essas diferenças de produto e não precisava fazer os leilões, aonde eles não são beneficiados. Qual é o grande outro problema da política agrícola brasileira? Ela foca a produção e não o produtor. Ela foca os ovos e não a galinha dos ovos de ouro. Então, como a Conab e a política agrícola do MAPA é em função do abastecimento e da produção, tanto faz o leilão do arroz ser hoje ou ser daqui 60 dias, não tem problema os produtores quebrarem, porque o arroz já foi colhido e está lá. Então, essa política precisa ser modificada. Nós precisamos reverter este quadro e fazer com que esta política nós possamos aproveitar o dinheiro público com eficiência, dando a quem precisa, que são os produtores da classe média rural brasileira e da classe D e E. E é isso que vai acontecer. Por que não vai para a classe A e B? Porque a classe A e B faz hedge, faz derivativos, faz mercado futuro e ela não sofre consequências dessa depressão de preço. Porque quando ela planta, ela já vendeu antecipadamente a sua safra há muito tempo. Senador Jaime Campos me pede uma parte. A valorosa senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência está aí uma notícia bastante oportuna e avissareira para todos os produtores rurais, seja grande, médio e o pequeno também. Na medida que o governo acordou em bom momento de buscar um novo modelo para o agricultor, o pecuarista deste país. Lamentavelmente, essas pessoas sempre geraram riqueza, emprego e, sobretudo, têm demonstrado, através da balança comercial, que nós somos, indiscutivelmente, aqueles que temos alimentado a economia brasileira e contribuído com o saldo da nossa balança. Todavia, quando a Vossa Excelência aqui fala do seguro, é uma luta antiga, uma luta antiguíssima. E até que, enfim, o governo agora já melhorou a performance, ou seja, de 250 milhões foi para 400 milhões. Isso já melhora e dá mais tranquilidade pelo fato do que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Nordeste e outra região do país. E, particularmente, eu tenho uma tese, senadora Cátia, que ainda precisamos diminuir o juro no Brasil. Que pese, a senhora disse aqui, olha, diminuiu de 5,5 para 5. Já houve um avanço? Já houve um avanço. Mas mesmo assim, ainda nossos juros ainda estão acima do patamar de alguns
países, naturalmente, sobretudo na Europa. De maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela sua luta. Eu tenho acompanhado a senhora como senadora, como presidente da CNA, muito bem assessorado por uma equipe que tem levantado já há um ano e tanto os números e discutido com a presidente Dilma. E ela entendeu de que algo tinha que ser feito em relação aos nossos produtores. E é verdade, quando Vossa Excelência aqui fala de que a classe média da produtora rural diminuiu sobremaneira porque eles foram para a classe C e D. É verdade, alguns foram para a classe E. E só poderá melhorar essa performance, naturalmente, com política agrícola justa e que, acima de tudo, permite o cidadão viver lá no campo, dar o sustento e, se possível, crescer naturalmente dentro da sua propriedade. Parabéns, senadora Cátia Abreu, sobretudo pela essa notícia que a senhora dá a toda a população brasileira que vive no campo e, sobretudo, que contribui principalmente com as riquezas, todos os dias produzido por aquele homem que lavra a terra em nosso Brasil. Parabéns, senadora Cátia. Eu que agradeço, senador Jaime Campos, pela sua fala, que representa um dos estados mais produtivos deste país, que é um orgulho nacional, o estado de Mato Grosso, e o Tocantins, meu estado, se espelha muito no Mato Grosso pela sua competência e eficiência, e um dia o Tocantins vai chegar lá. Nós estamos no caminho, mas logo, logo também seremos um dos grandes produtores de grãos e de carne deste país. Isso, e Vossa Excelência tem sido uma força muito grande da bancada do agronegócio aqui no Senado Federal. Muito obrigada pelas suas palavras. E, senador Sérgio Paraná, estava aqui agora comentando, senador Sérgio, a respeito da importância da ministra Gleice Hoffmann nesse plano agrícola e também com relação ao seguro agrícola. Foi uma peça fundamental e é importante que o seu Estado saiba disso, desta eficiência e desse trabalho que ela executou. O que nós queremos e o nosso objetivo é chegar em 2015 com 50% do território coberto com seguro agrícola. Nós chegaremos, se Deus quiser, mais do que os americanos, logo, logo, em breve. Muito obrigado, colegas. Obrigada, senadora Cátia Abreu. A presidência designa o deputado Vanderlei Macris como membro suplente em substituição ao deputado Antônio Carlos Mendes Tame, ambos do PSDB, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, nos termos que especifica, conforme o ofício número 661 de 3 de julho de 12, da liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. A presidência designa o deputado Domingos Sávio, PSDB Minas Gerais, como membro titular em substituição ao deputado Fernando Francischini, PSDB Paraná, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, vulgo Cachoeira, desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, nos termos em que especifica, conforme o ofício 689 de 3 de julho de 12, da liderança do PSDB na Câmara dos Deputados. A presidência designa para integrarem a representação brasileira no Parlamento do Mercosul o deputado Newton Lima como titular e o deputado Gilmar Tato como suplente, nos termos do ofício número 82 PT, da liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. O presidente da mesa do Congresso Nacional fará publicar o respectivo ato. A presidência recebeu da Câmara dos Deputados o projeto de lei da Câmara 64 de 2012, de iniciativa da Presidência da República, que autoriza a criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., Amazul, e da outras providências. O projeto de lei da Câmara 64 de 2012 vai às comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pois não, senador Wellington Dias. Só para, já que o senador Ivo Cassol me parece não está, eu queria só dar aqui como lido um pronunciamento tratando sobre um dado importante para o meu estado, para o Brasil. O crescimento da economia do Brasil foi de 32,5%, divulgado agora no final de junho. E o Piauí se destacou como o que mais cresceu no Nordeste, com uma variação positiva de 64%. Foi a unidade da federação, portanto, de maior destaque na nossa região e o terceiro maior crescimento no Brasil,
ficando praticamente empatado com Tocantins, com 68,8%, Roraima, com 68,7%. Esse dado faz parte da pesquisa anual de comércio realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada no último final de junho próximo. O estudo mostra que o setor do comércio brasileiro gerou 1,9 trilhão de receita operacional líquida e deu emprego a 9,4 milhões de brasileiros e brasileiros, totalizando o pagamento de 112,4 bilhões em salários e outras remunerações. Dentro disso, Teresina se destaca como um grande polo comercial, além das cidades de Picos, Floriano, Parnaíba e Piripiri, para citar algumas. E, finalmente, dizer que a região, historicamente, considerada entre as menos desenvolvidas no país, concentrou o maior número de unidades com crescimento. 42% foi na região Nordeste. E, por isso, registrou aí um acumulado também em relação a outras regiões. Portanto, eu destaco aqui a importância desse dado. A localização do Estado entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste nos permite ser um grande polo de comércio atacadista e varejista. Parabéns a todos que fazem o comércio, os empresários e os trabalhadores do comércio do meu Estado. Muito obrigado. Atendido na forma do regimento. Senador Ivo Cassol. Não se encontrando o senador Ivo Cassol, próximo orador inscrito sou eu, em permuta com o senador Paulo Baier, e em seguida o senador Jaime Campos. Peço ao senador Jaime Campos se ele pode ficar aqui enquanto eu faço uso da palavra. Inscrito pela ordem, convido a senadora Marta Suplicy para fazer uso da palavra. Vossa Excelência, na forma regimental, tem 20 minutos. Prezado senador Jaime Campos, prezados senadores e senadoras, eu hoje gostaria de falar um pouco sobre a CPMI da violência contra as mulheres e da CPMI que foi realizada no meu estado, o estado de São Paulo. O São Paulo está vivendo um momento extremamente dramático na questão, primeiro, da segurança pública, né? Foram assassinados 40 policiais, todos fora de serviço, vários ônibus foram incendiados numa possível ação orquestrada contra o comando das autoridades policiais, arrastão em restaurante, arrastão em prédios. Bom, é nesse contexto de crescimento e agravamento da violência no Estado, em especial na região metropolitana de São Paulo, que se inserem os casos de violência contra a mulher. Os números apontam para 663 mulheres assassinadas em 2010, praticamente 2 mortes por dia. Entre janeiro e maio de 2012, nós tivemos 28.193 mulheres vítimas de lesão corporal dolosa. E destes, 17.490 casos foram registrados em delegacias do interior. Os números são uns números gigantescos que assustam realmente. Agora, também assusta o crescimento no interior de violência e assassinato de mulher. Esse último dado evidencia a necessidade de uma ampliação dos serviços no interior paulista, porque há uma concentração. Os serviços são poucos, tanto no interior quanto na capital, mas no interior são muito menos numerosos. A violência se tornou um fenômeno. Os homens morrem nas ruas, e as mulheres morrem e são agredidas em suas residências, nas suas casas. Essa é a conclusão do estudo do Mapa da Violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari. Bom, desde que há alguns meses, essa audiência pública da CPMI em São Paulo, uma audiência que foi para combater a violência em relação às mulheres,
ela está sendo organizada. E foi organizada com a colaboração de vários gabinetes, vários deputadas em São Paulo. Senadora, só o Estado de São Paulo só tem uma, né? Mas as deputadas todas colaboraram muito, foi uma participação muito intensa, antes da realização da CPMI, para que nós pudéssemos também, junto com vereadoras e vereadores, gestoras municipais, organizações não governamentais, universidades centrais, sindicais, OAB e movimento social, ter informação. Para vocês terem uma ideia do trabalho realizado, foram organizadas 6 audiências regionais no Alto do Tietê, no Vale do Paraíba, no litoral norte, que foi em Santos, mas pegou toda a região, na capital, São Paulo, em Osasco, na região de Osasco também, no ABC Paulista, em várias localidades, e em Campinas. As diligências regionais reuniram mais de 1.500 mulheres e autoridades representando vários órgãos públicos. Nós tivemos governos municipais e consórcios, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher, Juiz de Direito, além de representantes da sociedade civil. Essa CPMI, senador Jaime Campos, ela está acontecendo, a direção dela é para tentar entender, diagnosticar exatamente o que ocorreu com a Lei Maria da Penha no Brasil. Ela é presidida pela deputada federal João Moraes e a relatora é a senadora Ana Rita, e tem a participação de várias colegas senadoras. Porque a lei foi feita há 6 anos. A população brasileira conhece a lei, um grande número de pessoas. Mas quando nós começamos a ter as informações dos estados, dos vários estados que já foram visitados, foram 6 estados que a presidenta e a relatora já visitaram, as informações são aviltantes, quer dizer, não se cumpre a lei. Esse é o resumo, né? Não se cumpre a lei nos estados mais distantes, mas também não se cumpre a lei no estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. Não existe praticamente algo com vontade, com força, que faça realmente acontecer o cumprimento da lei. Então, o que nós percebemos nos dados, né, paulistas, né, que nós temos alguns municípios polos, né, que o governo do estado coloca como lugares de ação, mas são municípios escolhidos sem nenhum critério, não tem critério da violência para lá pôr um município polo. E não tem critério populacional. Então, a primeira dificuldade em São Paulo foi entender qual era o critério para pôr um polo de combate à violência à mulher, né?